terráqueos, tudo bom? Hoje nós decidimos gravar aqui na garagem da nossa casa, né? Estamos fazendo um tour por todos os cômodos da casa e dessa vez é a nossa garagem, o nosso cantinho do churrasco e da cerveja, aonde a gente recebe os amigos para fazer uma social, tomar aquele vinho esperto com um churrasquinho, fora da quarentena, tá, gente? Agora, fica em casa. Bom, mas a gente não veio aqui para falar de churrasco, né, gente? Nós viemos aqui para falar de OVNIs. Geralmente, quando nós vemos um vídeo de um OVNI, um fenômeno desse tipo, nós percebemos uma qualidade muito ruim da imagem. Por quê? Geralmente são feitos com celular e os celulares não são próprios para fazer filmagens de objetos distantes e também não são bons para fazer filmagens à noite, né? Que geralmente a maioria dos OVNIs acontecem de noite. Outra questão que sempre questionam, assim, outra coisa que sempre falam é porque num local público, como por exemplo uma praia, que está cheio de gente, porque só uma pessoa viu, só uma pessoa filmou, né? Então, essas questões deixam aí uma certa dúvida da veracidade das informações. Não é o caso do nosso vídeo de hoje. O nosso vídeo de hoje não segue esse padrão. O OVNI que nós vamos falar hoje foi filmado por duas pessoas em dois locais diferentes, por pessoas que não se conheciam, né, que registraram o mesmo fenômeno. E eu consegui falar com essas duas pessoas. Mas antes, já se inscreveu no canal? Ativou o sininho das notificações? Já clicou no joinha? Vai lá, eu espero. Saúde. Já clicou no joinha? Já deu tempo de clicar no joinha, né? Então, bora lá. Bom, para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença de um OVNI para um OSNI? Não? O OVNI é um objeto voador não identificado, como esse aqui. Já o OSNI é um objeto submerso ou subaquático não identificado, como esse. São fenômenos que geralmente são vinculados à atividade extraterrestre, mas não necessariamente eles são não identificados. Então, se é não identificado, a gente não tem como dizer que é um disco voador ou alguma coisa extraterrestre ali embaixo d'água, que nem naquele filme O Segredo do Abismo, né? Mas tem coisas que são muito estranhas. Tem coisas que fazem a gente repensar, porque desafiam toda a nossa tecnologia e o nosso conhecimento das leis da física, como é o caso desse OVNI de hoje. Dá uma olhadinha na imagem só para você pegar o gostinho do vídeo. Bom, o caso de hoje é sobre um OVNI, né, objeto voador não identificado, que também pode ser caracterizado como um OSNI, porque ele estava encostado na água. Ele foi filmado, ele foi gravado e fotografado à luz do dia, no litoral do Rio de Janeiro. É o caso do OVNI que vamos falar hoje nesse vídeo. Ele foi filmado e fotografado em plena luz do dia, no litoral da região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. Estou falando na região dos Lagos porque ele foi filmado e gravado de dois municípios diferentes. Apesar da proximidade das praias, foram duas praias diferentes. No dia 30 de maio desse fatídico ano de 2020, esse OVNI foi avistado por várias pessoas. E nós temos relatos de algumas delas aqui. Eu consegui falar com duas pessoas que não só avistaram, mas também filmaram, registraram em fotos e filmagens esse fenômeno. O primeiro que eu consegui entrar em contato foi o Fábio. O Fábio é um personal trainer lá do Rio de Janeiro que estava na praia de Unamar, lá na cidade de Cabo Frio. Ele estava com a namorada dele e eles avistaram esse objeto estranho quando ele resolveu filmar. Olha o que o Fábio filmou. Cara, eu tô encucado até agora com esse negócio parado na praia. Ele tava encostado na água e agora ele tá em cima, parado. Um vento absurdo e o negócio não se mexe. Paradinho, no mesmo lugar.
Já tem meia hora que isso tá aí em cima. Nem sobe, nem desce, tá parado no mesmo lugar. Olha como tá botando agora o formato. Formato diferente. Que é isso, cara? Caralho, você tá vendo? Era um círculo, mudou agora. Não tô entendendo mais nada. É incrível, né, gente? É fantástico. Eu pedi, quando conversei com o Fábio, a gentileza dele gravar um depoimento para a gente poder mostrar aqui para vocês, porque você vê não só o vídeo que ele gravou na hora, mas todo o contexto, ele vai contextualizar tudo agora. Então, gente, com vocês agora eu vou deixar o depoimento do nosso amigo Fábio. E aí, Flávio, tudo bem, cara? Bom, vou te contar um pouquinho do que aconteceu comigo e com a minha namorada no dia 30 de maio de 2020. A gente estava em Unamar, não estava um dia muito ensolarado, mas estava bem claro, assim, não tinham muitas nuvens no céu. A gente chegou na praia, que é uma praia deserta, né, lá de Cabo Frio. Não tinha muita gente, até por causa de quarentena, essas coisas. E aí a gente resolveu ficar um pouquinho na praia. E ela até viu primeiro do que eu uma espécie de um balão, parecia um balão na água, perto da água, né? E naquele primeiro momento a gente achou que fosse um balão mesmo, até pelo formato e tudo. E aí eu fiquei mexendo no telefone, né? Enquanto ela pegava um pouquinho de sol. E rapaz, o negócio subiu e ficou a uma altura considerável da água e mudou o formato, ficou um formato circular e com um aspecto meio metálico, preto com metálico. Eu achei aquilo estranho, eu falei pra ela, cara, você tá vendo isso? Ela falou assim, pô, eu achei que era um balão, mas já tô vendo que não é um balão. Eu falei assim, pô, mas se for um balão, ele vai começar a se movimentar, porque tá ventando muito, ele não vai ficar parado no mesmo lugar. Vamos ficar para olhar. E o negócio ficou um tempão, várias pessoas passando em volta, em volta não, né? Passando na praia, assim, perto da gente, olhando, né? Parando para olhar. E aquilo começou a me intrigar. Eu falei assim, pô, não é possível que seja balão, porque o negócio não tá se movimentando. Nem subindo e nem descendo, tá parado, estático. Aí eu falei assim, eu vou filmar. Comecei a filmar, ela chegou pra mim e falou, pô, tenta ir mais perto da água, tenta dar zoom, e eu não conseguia focar de jeito nenhum, não conseguia fazer o negócio ficar aproximado e com zoom. Começava a tremer, ficava borrado. Eu fiz uns 3 ou 4 vídeos e não ficaram legais, só um que eu consegui postar. Tentei entrar em contato com os canais que eu conhecia, né, antes de conhecer o seu, infelizmente, mas assim, não tive sucesso na hora e eles não me responderam. Eu falei assim, pô, eu queria mandar isso ao vivo para eles poderem ver, né, e ver se o que eu tô vendo é uma maluquice ou é o que eu acho que é, né. E assim, foi bem legal, porque eu filmei e mandei pra eles, mandei pra minha mãe, mandei pra outras pessoas, e quando eu tô distraído no telefone, quando eu olho pra cima, cadê o negócio? Eu falei, caraca, eu não acredito que sumiu e eu não filmei essa sumida dele, né? Eu não sei se ele foi pra cima, se entrou na água, eu não sei o que aconteceu, não deu pra ver. Mas assim, foi uma experiência sensacional, cara, assim, eu fiquei maluco, porque eu sempre tive vontade de ver, né? E só esse ano eu já vi 3 coisas diferentes, né? Uma foi no Ano Novo e outra foi aqui na varanda da minha casa, que eu também tive esse avistamento de 2 luzes passando, fazendo esse movimento meio que circular, assim, né? Passavam 2 luzes, daqui a pouco passavam outras 2 luzes no mesmo lugar. E foi bem diferente também. E é isso, cara. Se você tiver, ou se seus seguidores tiverem alguma dúvida, quiserem mandar as perguntas ou qualquer coisa do tipo, só chegar lá no meu Instagram e me perguntar, Fábio Souza Trainer. Falou? Um grande abraço pra você, meu amigo. Fica com Deus e a gente se fala. Um abração, até mais. Depois de falar com o Fábio, eu consegui falar com a Juliana.
Só que a Juliana não estava lá em Cabo Frio, não estava na praia de Unamar. A Juliana estava no município de Casimiro de Abreu, numa praia chamada Barra de São João. E nessa praia ela também filmou, registrou alguns momentos desse OVNI. Ela nos trouxe fotos e também vídeo. Olha só as imagens que ela conseguiu captar. Dá uma olhadinha nessas fotos e depois nos vídeos que ela nos trouxe. Gente, é fantástico, né? É de pirar. Eu tô enlouquecido até agora com essas imagens. A Juliana também fez a gentileza de gravar um depoimento aqui pra gente, né? Então, com vocês, a nossa amiga Juliana. No último sábado, dia 30 de maio de 2020, estávamos eu, meu irmão e uma amiga passando aqui pela praia de Barra de São João, que fica em Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. E nós vimos a cerca de 10 quilômetros para dentro do mar um objeto que parecia um balão. E a gente ficou bem impressionado com a cor dele, bem prateado e tal. E a gente resolveu parar para observar. E ficamos cerca de 5 a 10 minutos fazendo algumas imagens. E ficamos impressionados quando ele subiu, que parecia assim, que apesar do vento, ele ficava parado na mesma posição e mudando de formato. Parecia que era um triângulo, depois parecia que era uma esfera. E a gente ficou ali alguns minutos, né? As pessoas na praia também, algumas pararam e ficaram observando. Na cidade vizinha, na praia de Unamar, também foi avistado o mesmo objeto. E a gente ficou bem impressionado. E seguem aí as imagens para vocês acompanharem. Algumas considerações que é bom a gente fazer aqui a respeito desse vídeo é o seguinte. Primeiro, a Juliana e o Fábio não se conhecem, tá? Eles moram em regiões diferentes. O Fábio mora lá na capital, no Rio de Janeiro. A Juliana mora lá na região dos Lagos, né? Eles estavam em locais diferentes também, né? Então, um não sabia da existência do outro até começar a circular os vídeos na internet. Segundo, o relato que a namorada do Fábio fez antes de começar, antes dele começar a filmar, de que o objeto parecia um balão, estava encostado na água, tal, bate direitinho com as fotos que a Juliana mandou, né? Então são coisas condizentes, eles não estão entrando em nenhum momento em contradição, né? O que já nos traz uma veracidade bem grande para essa ocorrência. Terceiro, ventava muito na região. Tanto a Juliana quanto o Fábio comentaram que o vento estava forte, né? E um vento forte arrastaria um objeto que fosse pequeno, que não fosse que fosse leve, por exemplo, um drone. Tem muita dificuldade de ficar parado com o vento. Uma sacola, um balão, né? O balão, para voar, ele precisa de duas coisas, ar quente e vento, né? Então, não era um balão, não era uma sacola, não era um drone, né, gente? Então a gente já descarta essas possibilidades logo de cara. Tanto no vídeo do Fábio quanto no vídeo da Juliana, quanto nos relatos também,
a gente percebe uma alteração no formato do objeto, né? Que quando estava encostado na água tinha aquele formato de balão, quando estava voando parecia um orbe, né? uma esfera, e em algum momento ali no vídeo do Fábio, você pode perceber que ele fica um triângulo, né? Então ele tem uma alteração no formato dele, o que também não é uma coisa que a gente consiga entender logo de cara, né? A mente da gente explode. Pelos relatos deles ali, a distância que a gente consegue prever desse objeto era de mais ou menos 10 quilômetros, né? Fazendo um cálculo rápido pelo ângulo que esse objeto está do ponto de vista dos dois ali, a gente vê que ele está mais ou menos uns 15 graus de altitude. O que nos dá aí, se tiver 10 quilômetros a distância que ele está do litoral ali, ele vai estar numa altitude de aproximadamente 2 quilômetros. São 2.000 metros de altura que ele está ali. E isso nos leva a acreditar que esse objeto é muito grande, porque se ele está a 10 quilômetros, até porque, gente, a praia que eles estavam, uma praia da outra, dá mais ou menos isso também, dá uns 7 quilômetros de Unamar até a Barra de São João. Então, se os dois tiveram essa visão, obviamente o objeto não estava próximo, né? Ele estava bem distante. Então, dentro desses cálculos, a gente consegue prever que esse objeto tinha mais ou menos 50 metros de diâmetro, pelo menos, né? Pelo menos 50 metros de diâmetro. Então, é um objeto bem grande, né? Uma coisa bem robusta. Outra coisa interessante, pessoal, é que o Fábio falou que várias pessoas viram esse objeto, né? E algumas não acreditavam ou ficaram desconfiadas do que era aquilo que elas estavam vendo, né? Então, aquilo ali deve ser alguma coisa, sei lá, deve ser alguém soltando um balão, deve ser alguma coisa assim, não, eu acho que não é isso que eu tô vendo e tal. E o que acontece? A maioria das pessoas, quando entra nesse questionamento, esse autoquestionamento por estar vendo uma coisa que é fora dos padrões, ela acaba não filmando, não registrando. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A Juliana também falou que muita gente estava parando os carros para ver e outras pessoas não estavam nem vendo, né? Olhava, não dava bola e continuava. Isso quer dizer o quê, gente? Que muitas vezes os fenômenos ufológicos passam batido, porque as pessoas não acreditam no que elas estão vendo, ou elas ficam tão admiradas ou paralisadas com aquilo que elas estão vendo, que não dá tempo suficiente para elas pegarem o celular e filmar. Esse objeto ele ficou muito tempo parado ali no ar, no mesmo local, né? Tanto que o Fábio, ele viu, primeiro a namorada dele viu, ele estava mexendo nas redes sociais, aí ele pegou o celular dele, filmou. Quando ele começou a mandar o vídeo pro pessoal ali, que ele postou no Instagram e tal, quando ele olhou de novo já não estava mais. Outra coisa que a gente tem que considerar, né? Como é que esse objeto sumiu de uma vez? Ou ele mergulhou, ou ele saiu voando, né? Ele foi embora, ou ele simplesmente desapareceu. Isso e foi assim, uma questão de 1 minuto. Se fosse um objeto, um balão que tivessem soltado, você veria ele sumindo ao longo do horizonte, né? Então, é outra coisa interessante, como é que ele sumiu assim tão rápido, né? Esses vídeos, né, são maravilhosos, gente. São fantásticos, é um registro histórico da nossa ufologia. Bom, gente, nós só temos a agradecer aí ao Fábio e à Juliana por terem tido essa atitude de pegar o celular e filmar, né, e por terem resolvido espalhar isso, né, não guardar para eles, como muita gente também faz, que às vezes registra um evento, fica com vergonha do que vão pensar de mim, né? Não, eles viram que era uma coisa que era fantástica e eles resolveram espalhar isso e mostrar para o mundo que nós não estamos sozinhos, né? Gente, gostou desse vídeo? Compartilha. Compartilha com todo mundo que você conhece, compartilha com aquele grupo que eu sei que você tem aí no WhatsApp, só da galera que nem a gente, que é biruta e gosta dessas coisas. Compartilha também com quem não acredita, para ver se eles passam a acreditar, porque não tem como não acreditar nessa evidência maravilhosa que a gente teve aqui hoje. Então,
compartilha. Clica nesse botãozinho aqui de compartilhar, essa setinha, e manda para os grupos, manda para todo mundo, tá bom? Vamos fazer esse vídeo chegar aí a pelo menos 1 milhão de pessoas, hein, gente? Tá lançado o desafio, eu quero ver aqui 1 milhão de compartilhamentos de visualizações nesse vídeo. Conto com vocês, hein? Valeu, pessoal!